Boa noite, gente. Olá, boa noite. Boa noite aí nessa segunda-feira, dia 18 de setembro. O pessoal tá entrando. Então, bom, eu vou aqui fazer um resuminho breve, um breve resumo. Eliane, boa noite. Eu e Márcia. Marilde. Gente, eu vou fazer um resumo rápido, né? Nossa convidada já entrou, Adri. Então, boa noite a todos, como vocês estão? A nossa live de hoje faz parte das lives interativas do movimento 50+, Longevidade Saudável. E, como a gente já tinha falado algumas vezes, né? Então a Formula ela tem três projetos de lives. Uma é a live mais tradicional, voltada para a parte médica, né? Que a gente fez início desde a pandemia, né? E quando permanece aí uma vez ao mês. As lives, as pocket lives, que são lives que eu faço sozinha, muito voltada para substâncias. E as lives interativas dos 50+, que são lives que são feitas algumas vezes, né, ao ano, e que essas lives tiveram como início, né, o ano passado, com a ideia desse movimento 50+, para quem está entrando agora. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule, uma 50+, e o movimento, né, ela teve início o ano passado, quando através de conversas com amigas, com clientes de orientações farmacêuticas, assim, conversas interativas. Então, as pessoas sempre queixando, né? Muitas mulheres com queixas com relação aos sinais e sintomas do climatério, da menopausa, então fogacho, irritabilidade, falta de disposição, né? A questão mesmo da dificuldade de emagrecer, da perda de massa magra, fadiga, enfim. Então, baseado nisso, a gente, e justamente por isso, né? Pelo ano que eu completei, que eu completaria 50 anos, então a gente colocou aí o rumo aos 50. Feitos 50 anos, exatamente em setembro do ano passado, ficou o movimento 50+, que acontece encontros presenciais algumas vezes ao ano, com profissionais, médicos, nutricionistas, educador físico, então várias especialidades profissionais da saúde e também mulheres que se engajam nesse movimento, então nessa faixa etária rumo, ou que já estão, ou que já passaram. E a gente também tem essas lives, né, com ginecologistas, com diversos especialistas que a gente conversou, endócrino, nutricionista, educador físico. Então, assim, nós tivemos recentemente com um psiquiatra, e mostrando o quê? Né? Que esse movimento, a ideia é que você possa, assim, que as mulheres, essa live, né, dos 50+, foram pensadas exatamente para gerar mais para desenvolver mais essa mulher, então, com bastante carinho e ajudando ela a viver mais, viver feliz e viver melhor. Então, isso é o porquê do movimento. Então, eu vou fazer um breve resumo aqui, mostrando que a gente, tudo muito embasado, né, a gente conversando, então, inclusive com amigas de escola, de viagem, de treino, então, baseado nisso, essas pessoas, né, dizem, Luciana, vamos fazer interessante. Os 50, 5.0, 50, cinquentou, antigamente chamado, né, eu ainda mesmo, né, meia-idade. Bom, com essa meia-idade, na realidade, muitas pessoas podem sentir, eu não me sinto, me sinto de repente até talvez melhor do que 40, né, 48, 30, de repente até 20. Mas, de qualquer maneira, um fôlegozinho, um músculozinho, uma termogênese mais acelerada, né? Sempre são bem-vindos, assim como uma ruguinha de menos e uma gordurinha de menos também. Mas, de qualquer maneira, né, ou de qualquer forma, tudo isso a gente busca sempre o quê? Está buscando o melhor, cada um à sua maneira, né? Então,
Eu acho que é importante a gente buscar a beleza, a saúde, né? Mas principalmente a qualidade de vida. Então, o que se quer é viver com a longevidade, mas que seja saudável. Por isso o movimento é 50 mais longevidade saudável. E como eu falei, nós fazemos o presencial, fazemos as lives e hoje assim, eu tenho o prazer de conversar com uma mulher a qual eu admiro bastante, né? A comunicadora Adri, conhecido como Adri Coelho Silva. Adri Coelho Silva, que ela é autora do @Viva a Coroa, uma plataforma digital, né, que foi dedicada realmente a quebrar tabus, né, iluminar aí muitas possibilidades dessa vida nos 50 mais. Onde tudo na realidade está começando, é uma nova fase. E a Adri, ela é colunista da Vogue, da TEDx Speaker, também é uma TEDx Speaker, comunicadora aí desde os 52, como ela diz, e reinventou-se algumas vezes, fascinada por descobertas aí, sobre a vida produtiva nessa maturidade, mãe de 2 jovens, não sei se ainda está no ninho vazio, se já começou, mas ela vai nos dizer, casada, curiosa, fã de filmes, séries, livros, também sei que gosta bastante de viajar, pesquisas e gosta muito da moda e da estampa de moda e da estampa de oncinha. Então, Adri, já posso te chamar? Vamos lá. Falei demais já. Deixa eu puxei aqui. Peraí, deixa eu puxar de novo. Tá me vendo? Tudo ok? Congelou. Peraí que eu tô... Eu vou puxar de novo. Eu vou puxar de novo você. Peraí, pronto. Puxei de novo. Você tá vendo? Certo, ok. Convidei. Deu certo. Agora foi. Foi. Tudo bom? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Boa noite. Primeiro, assim, quero agradecer aí, primeiro dar uma boa noite e agradecer em meu nome e em nome da Fórmula por você ter aceito aí o nosso convite. A Adri, na realidade, nossos Instagrams, meu Instagram, os Instagrams se cruzaram. Bom, na realidade, acho que o dela se cruzou, caiu em mim, mas no da gente, no meu, na realidade, no meu profissional. E diante disso, eu assim, conversei rapidamente, assim, vendo o Viva a Coroa e admirando e vendo como ele é trabalhado com relação à leveza, mostrando lá as experiências de Adri de uma forma segura, leve e agradável de você ver, assistir, ouvir. Então, eu fui lá e disse,
mostrei o movimento, convidei a Adri para fazer uma live com esse tema, né? O estilo de vida o estilo de vida 50 mais, de uma 50 mais para outra 50 mais. E ela aceitou, fiquei muito feliz, combinamos aí uma data, né? Apareceram aí viagens em agosto e deu certo agora em setembro. Que bom! Né? Então, assim, eu acho super interessante a forma como o Adri fala com relação nessa questão do envelhecer sem romantizar, como convidando a gente a viver o presente de uma forma, né, mostrando a importância da mulher nessa fase. Então, Adri, assim, eu gostaria, antes de qualquer forma, antes de começar um breve resumo, que você se apresentasse mais, assim, não apresentar, acho que preciso, mas, bom, falar o que você quiser dar uma palavrinha aí antes da gente começar, você fica à vontade. Legal. Não, eu ouvi que você me apresentou já, né, naquele mini bio lá que eu já mandei. E é isso, eu comecei o Viva Coroa em 2018, vai fazer aniversário agora já de 5 anos. É um projeto que tem me feito muito feliz, porque eu sinto realmente uma coisa real, né, nessa troca minha com outras mulheres. Eu tive, assim, realmente a oportunidade de cruzar com muitas mulheres interessantes ao longo desses 5 anos. Fiquei amiga pessoal de algumas delas, a gente até já fez gravações de programas, né, que a gente chamou de Saia Injusta, com mulheres chegando aos 50 e já 50 a mais, 50. vivendo em cidades diferentes, com vidas totalmente diferentes, mas com vivendo ao mesmo tempo muitas coisas parecidas, né? Porque nós somos únicas, mas no fim das contas a gente tem muitas coisas que se complementam e que, se uma poder contar para a outra como se sente, acho que a gente, através disso, a gente facilita muito a vida uma da outra, porque você se sente acompanhada, você pensa, puxa, então, se você também se sente assim, o que você faz quando você se sente assim? Essa troca passa a ser possível quando uma das partes se revela, né? Isso. Revela a sua vulnerabilidade e as coisas bacanas também, né? Porque às vezes uma pessoa está lá num canto, vivendo essa questão do envelhecimento, do ninho vazio, da menopausa, etc. E ela nem se dá conta de sair daquilo, né? E nem percebe. E às vezes alguém falando, não, isso tem prazo, né? Um começo, meio e um fim. Enfim, a partir de viver esse momento, eu mesma, eu tive essa ideia de começar o Viva Coroa e falar sobre isso. E aos poucos ele foi crescendo, né? Não foi do dia para a noite. E é isso, sou muito grata de ter conseguido fazer isso, e o meu dia a dia, eu não tenho nenhuma dúvida que é melhor do que seria se esse projeto não existisse na minha vida, né? Que bom. Então, como você mesma falou, né? As mulheres... então, antes da gente até começar, assim, muitas... gente, vocês que estão aqui assistindo, né? Que achem que alguma mulher ou alguém que você conheça, né? Uma mãe de alguém, alguma amiga precise, seria interessante que ela assistisse essa live, envia aí para ela, ainda dá tempo, né? Então, vamos lá. E vai ficar gravada, né? E isso também vai para o YouTube. Então, assim, a gente vai estar compartilhando. Então, como a Adri mesmo falou, a questão da menopausa, que é a primeira coisa que muitas pessoas, assim, que está em cima logo, que vem, a primeira, né, quando fala... Porque normalmente a gente estava até conversando, geralmente quando você 30, quando você 40, mas quando você 50, é nessa fase 45, 55 que começa a acontecer, né, que normalmente acontece aí o climatério, combinando na menopausa, que é o último dia da menstruação, você conta um ano depois. Mas, e eu estava vendo, a gente vê que a Organização Mundial de Saúde, a Adriela, diz que 1 bilhão de mulheres, aí em torno de 2030, estarão chegando na menopausa, atingindo a menopausa. E mesmo assim, né, com esse volume todo, ainda é um tema que ainda é tabu, assim, ainda tem são muitas mulheres que têm dúvida, que na realidade assim é desconhecido até para algumas pessoas, toda essa sintomatologia que a mulher passa. E por isso é importante
de falar sobre isso. Não é porque deixamos de procriar que deixamos de criar, né? Então, assim, a menopausa, como uma grande amiga minha diz, ginecologista, a menopausa não é o fim, né? E sim, um novo começo. Ela não é uma doença também, é uma fase nova, mas é outra fase da vida da mulher. E que muitas vezes, e que é dita, na realidade, como o primeiro marco do envelhecimento. Então, entrou na menopausa, você entrou para tá nessa questão do envelhecer. E que bom que a gente pode envelhecer, mas que seja de forma saudável. E ela tem, né? São várias queixas que passam aí pela menopausa. Algumas mulheres realmente têm mais, às vezes nem não tem tanto, né, a sintomatologia, outras têm, é bem complicado, havendo a necessidade de algumas reposições, alguma coisa mais específica precisa ser feita para essa mulher poder viver melhor. Mas a primeira atitude que tem que ser feita, como você mesma disse, é buscar ajuda, né, buscar acolhimento, assim, saber realmente que aquilo ali acontece e que passa. Então, Adri, a vida começa, eu vou lhe perguntar algumas coisas. Tá. A vida começa aos 50. Os 50 mais são os novos 50 mais mesmo. É a fase de ouro, né? Mulheres acima dos 50 nunca estiveram tão felizes, como diz um recente estudo, e não se veem mais como velhas, mas sim um momento de transição, a qual desfrutam, né, o melhor estágio da vida, muitas delas profissional, mental, sexual, né, sonhos para realizar ainda. Mas ainda existem resistências, né, para serem quebradas delas mesmas. Né? Assim, às vezes é o preconceito contra a própria pessoa tendo. Então, compartilha aí com a gente como é que foi para você 50. Assim, a gente diz muito isso porque fica aquela coisa mais a brincadeira, né? Eu 50, né? E como foi para também passar pela menopausa, né? Com relação do ponto de vista físico e mental. Se você já fez, né, houve a necessidade de utilizar algo. É isso aí. Legal. São várias perguntas numa só. Isso. Então, o Viva Coroa nasceu um pouco dessa crise que se estabeleceu juntando várias coisas ao mesmo momento na minha vida. Então, o que aconteceu foi a proximidade dos 50 anos, que eu estava chegando bem perto, junto com o fechamento de um comércio que eu tinha, né? O que me deixou muito triste, porque era um filho, um sonho, enfim, né? Um lugar profissional que eu coloquei muita energia, né? Obviamente a gente não faz, a gente faz as coisas querendo dar certo, então eu fiquei decepcionada comigo mesma, principalmente, e também da convivência, né, com as pessoas do dia a dia, daquele momento de trabalho, porque a gente tem esse apego às pessoas e os relacionamentos, então isso também pesou na hora da tomada de decisão. Mas eu decidi, foi necessário realmente terminar com esse comércio, e isso me colocou lá num momento de deprimida, realmente, né? Então, juntou isso com a proximidade dos 50 anos, com os sintomas da perimenopausa ali todos gritando, né? E junto com isso, os filhos também já não precisando muito de mim. Então, e aí eu acho que tem uma questão também da personalidade, porque como eu comecei a trabalhar muito cedo, mesmo quando eu fiz uma outra transição de carreira perto dos 40 anos, né, que eu saí de um emprego que eu já estava há mais de 10 anos, eu sempre trabalhei no mundo corporativo até então, e eu decidi ser design de interiores, para isso eu fui voltar a estudar e tudo. Teve um intervalo ali, né? Porque os meus filhos eram pequenos, principalmente o caçula, e eu achava assim que eu precisava estar mais em casa, mais com eles e tal. E eu tive dificuldade de fazer isso, porque eu sempre trabalhei fora. Então, eu nunca me permiti muito, tipo, então eu vou, depois do almoço, pegar um livro e me sentar num canto da minha sala, sabe? Eu inclusive, inventava motivos para sair de casa,
inventava para mim mesma, Aham. né? Tipo, os meninos estão precisando de pijama, sabe? Umas coisas boba, porque na verdade era uma forma de me sentir produzindo, né? Tô fazendo isso Isso. para eles. Uhum. Então, claro que a gente depois, né, fazendo terapia e o autoconhecimento é realmente fundamental ao longo da vida inteira, mas na maturidade eu acho que ele ajuda demais, então fica a dica. A dica, com certeza. Então, olhando hoje, né, para o passado, eu penso que aquilo ali já era um sinal de que eu tenho essa dificuldade de, enfim, sossegar. Vamos dizer assim, a minha cabeça fervilha, eu penso demais, eu tenho mil ideias, então eu não dei conta, assim como eu não dei conta aos quase 40 e fui procurar um outro caminho, né? Até porque era uma coisa que eu queria muito, eu tinha um conhecimento empírico grande, mas eu nunca tinha estudado realmente e amei ter feito isso. E depois, quando eu fechei a loja, então eu vivi de novo a mesma coisa, né? E aí eu pensei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Mas E era loja de interiores, assim, já era ligado uma loja de à decoração de quartos de decoração. crianças e adolescentes. Na Gabriel Monteiro da Silva, que é uma avenida bem renomada da decoração aqui em São Paulo e referência nacional. Uhum. E eu fiz um investimento muito grande, financeiro e de tempo Tudo. e de tudo, né? Uhum. Então, e essa loja ficou aberta há quase 8 anos, né? Não é que também foi assim. É. Deu muito certo do ponto de vista assim, produto, cliente. Até hoje eu encontro pessoas que têm produtos nas suas casas, né? Eu fechei a loja em 2014 para 15 e ainda encontro pessoas que ainda têm produtos, então os produtos realmente têm uma boa qualidade e tinham também eram não só criativos, mas autênticos, originais, enfim, então era muito bacana. E, e aí isso, então, quando isso tudo acabou, e aí entrou a questão da perimenopausa, da chegada dos 50, dos filhos já não precisando muito da minha presença, eu senti um vazio muito grande, né? E demorei um tempinho para encontrar esse caminho para chegar no Viva Coroa. Então, fui fazer um curso de fotografia, várias coisas aconteceram nesse intervalo, né? Foi aí ao longo, em torno de 3 anos, tudo isso, né? Não foi também super rápido. Mas, e é isso, eu justamente ao encontrar uma amiga e contar que eu estava lá dormindo com o lado esquerdo, perna e braço fora das cobertas, para lidar com os meus calorões noturnos, eu sempre conto isso porque é realmente É, foi uma situação emblemática, né? A minha amiga pulou e falou: eu eu também. também faço isso. Então eu pensei, bom, essa identificação que foi gerada aqui, né, é uma coisa boa, é uma coisa Uhum. positiva. Então, quem sabe eu faço mais disso, né? Mas na verdade pensando em me ocupar, não é que eu estava assim, eu preciso achar um novo business, sabe? Era uma Uhum. coisa tipo, não posso, não tenho condições de ficar em casa enfim, É, sem produzir alguma coisa de alguma forma, mesmo que não fosse uma coisa remunerada, eu pensei, eu vou trabalhar com filantropia, mas assim, nada assim tudo me muito. Estava fazia os olhos atraindo tanto. brilharem muito, sabe? Uhum. Até que realmente veio essa ideia, pensei, bom, acho que eu vou tentar isso. E aí foi assim que nasceu o Viva Coroa. Então, os sintomas da menopausa que me atrapalharam naquele momento, claro, é assim, a libido cai, né? E nem é só a libido sexual, né? Tudo bem que eu vivo um casamento super longevo de mais de 30 anos, né? A gente sabe que as É, coisas você tem que continuar já, alimentando ali, que é, não é um namoro que começou não, mês passado. tem que regar. Mas, ao mesmo tempo, assim, o sexo sempre fez parte da nossa vida, né? É um componente importante. Então também não era uma coisa que estava lá largada, sem atenção. Uhum. Mas também tem a questão eu acho que da libido para a vida mesmo, né? Da libido de
tipo, a vontade de acordar, sair da cama, fazer coisas, né? Isso realmente tinha ficado muito apagado, né? Eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo. E aí começa aquelas coisas assim, uma vontade de ficar um pouco sem sair de casa, sabe? Meio que negava convites de amigas. Então eu Tá percebi mais que eu estava me recolhida. isolando, Uhum. né? É claro que ali também, né, Luda, era uma coisa difícil de saber de onde que vinha exatamente isso, porque como eu estava vivendo uma situação com muitas variáveis, Muitas coisas né? poderiam Isso causar aquilo, né? exatamente. Mas enfim, os meus hormônios estavam sim super bagunçados. Eu acho que mesmo a minha vontade de é, ir fazer o curso, né, e me aventurar, né? Porque quando eu fui fazer esse curso, eu sabia que provavelmente não ia ter muita gente da minha idade, né? Como realmente não tinha. Então, eu acho que mesmo isso já foi um pouco de resultado positivo da reposição hormonal que eu fiz, né? Que eu comecei por lá, mais ou menos nessa data, Uhum. um pouco antes de começar o Viva Coroa. Então, sim, eu fiz e faço reposição hormonal. Certo. Eu, claro que eu acho que você tem que, obviamente, ter um acompanhamento médico constante, tem que fazer os exames, né? Eu faço 2 vezes por ano, é, e aí você tem que ter um acompanhamento individualizado, porque nós somos, né? Cada organismo é de um jeito. Então, eu comecei ali, eu recomendo, né? Para mim funciona muito, eu não sou médica, então, claro, você tem que conversar, né? As pessoas que estão nos assistindo têm que Isso. Conversar com o conversar seu cada pessoa com seu médico, médico. mas para minha vida fez Fez uma uma diferença diferença. fundamental, Isso, fundamental. certo. E Bom, na tanto que o meu realidade, marido, quando começa a vencer o hormônio, ele mesmo já sinaliza que tem alguma coisa opa, sim, acontecendo. tem que. Tipo assim, sabe quando eu começo a ficar super irritada, Hum, começo a ter um pouco mais de insônia de novo, os começo a sintomas ter, semelhantes ao início, né? começo a ter, só que claro, com uma, talvez em Uma menor grau, proporção, né? né? Isso. Mas começa a aparecer Uhum, mais dias de insônia na mesma semana, começa a aparecer algumas dores de cabeça, isso. né? E que não é sinusite, não é, enfim, uma coisa fígado tal. E, enfim, eu acho que também na maturidade eu aprendi a ficar mais atenta aos Pronto, sinais do meu exatamente. corpo, né? E eu Ficar acho que atento isso ao corpo. também é muito Uhum, importante. isso. Mas aí tudo isso você só consegue com a informação, né? Porque você Exato. vai, assim, você Por tem isso a esse nosso orientação trabalho aqui é do importante. isso. Então você tem a informação, você tem o acompanhamento do médico ginecologista ou do endocrinologista, que normalmente são os médicos naturalmente assim habilitadas, mas que normalmente eu digo muito que a gineco é o clínico, a chamada eles chamam muito assim, é o clínico da mulher, é o que normalmente as pessoas vão, pelo menos a mulher vai pelo menos uma vez ao ano. Uhum. E quando há necessidade, a reposição hormonal hoje em dia realmente ela é vista de uma forma muito positiva, então já não tem assim, se o paciente pode, no caso, porque ele tem se o paciente de forma, a saúde dele permite que ele faça a reposição hormonal. Os sintomas pedem que faça, então, e ele pode e quer, então deve fazer mesmo, mas sempre, como você falou, é personalizado, individualizado, e só faz toda a diferença. Com relação a, né, o que a mulher, né, 50 mais, como a gente estava, você mesmo também falou, é vista como alguém também cheio de vitalidade, a ponto de viver o que quiser. Então, você teve seu início profissional aí aos 18 anos como telefonista, né? E depois aí passou, né, a formação em design e tudo, né, as atividades que foram acontecendo. E você eu ia perguntar, mas você realmente já respondeu, mas assim, o que impulsionou você aos 42, aos 52 anos
criar o Viva Coroa, como você mesmo acabou de falar, e o que lhe impulsiona, continua lhe impulsionando a essas novas reinvenções, como é você, há quanto tempo você começou a parte da colunista para a Vogue, né, a ser uma TEDx Speaker. Então, assim, são muitas tarefas que eu sei que, lógico, muitas você precisa, a gente hoje em dia, com a pandemia não, mas eu sei que a pandemia tá coisa, esse momento online ficou muito grande, né? Então, a conversa online, como você falou, às vezes eu estou em Natal, você está em São Paulo, e pode ir até em outros países, mas hoje a questão do home office, home office, ou seja, de tudo muito virtual, mas que nada substitui, lógico. O presencial também faz a diferença bacana mesmo. Os dois modelos, né? O híbrido aí que chama. Mas como é que você, essa questão assim do que você disse, minha mente está fervilhando, assim, são várias atribuições, né? Várias invenções também. As coisas são complementares, né? Mas o convite da Vogue aconteceu quando eu já tinha aí perto de 20 mil seguidores, né? E aí esse canal dentro da própria Vogue, que chama Sem Idade, estava começando. E aí eu recebi esse convite, fiquei muito feliz, né? E aí depois, durante a pandemia, eu recebi o convite para participar do TEDx, né? Mas é isso. Às vezes as pessoas me perguntam assim, que eu acho que é mais ou menos o que você está perguntando. Às vezes as pessoas perguntam, mas de onde é que vem tanta coisa, né? E eu acho que quando você volta a sua atenção para um determinado assunto, aquele assunto começa a aparecer muito mais na sua frente, mas na verdade nada mudou, é simplesmente o seu olhar, né? Que passa a enxergar aquele tipo de situação em coisas cotidianas. Então, hoje, quando eu estou no cinema, hoje, quando eu vou, sei lá, no shopping, quando eu assisto um filme, o meu olhar é assim, quantas mulheres estão aqui? Quantas são 50 a mais? Esse filme tem uma fala no filme específica que é super etarista, né? Coisas assim que passariam batido há anos atrás, porque eu não estava ligada nesse assunto, né? Então, quando eu digo que a minha cabeça fervilha, é por aí mesmo, né? Então, ela está hoje Mas ela está sintonizada nesse canal. Porque, assim, e realmente, Adri, é uma coisa assim que vai aparecendo mesmo, né? Porque o Viva Coroa, né, são mais de 200 mil seguidores, e como até uma senhora está falando, uma senhora que comentou, puxa, ela aqui, dá para identificar pelo nome, mas é uma senhora, tenho 84 anos e fico feliz porque eu estou ativamente, minha mente é ativa quando você está falando, certo? Eu estou acompanhando aí o canal. Que legal, adorei. Então, assim, isso é uma forma também de lhe impulsionar mais ainda para estar mantendo e aperfeiçoando o canal e outros. Essa troca, né, que eu tenho no dia a dia e vendo que as pessoas realmente elas se colocam ali, mesmo que elas se coloquem contra alguma coisa que eu estou falando, não concordando comigo, elas estão ali gastando um tempo, né? E parando para pensar, para ter essa conversa, né? Então não é que é uma coisa que não está sendo, que ninguém está dando bola. As pessoas realmente estão ali colocando, se expondo, né? Seja gostando, seja discordando, elas estão ali colocando seu tempo, sua energia dentro desse ambiente. E é um ambiente que eu acho que colabora com a vida de muita gente, assim, no dia a dia. Com certeza. E eu percebo isso, porque as respostas são muito grandes e completas, né? É difícil um post que tem só emojizinhos, né? Quase sempre tem textos. Alguns, com certeza. Na resposta. E assim, o que é que você
também já comentou, mas assim, o que é que mais te fascina na maturidade? Lhe fascina, fascinou, fascina, Uhum. porque, né, ela continua aí. E o que você acha que foi ou que vai ser ainda o seu maior desafio? Porque desafios às vezes foi, mas tem mais, então desafios a gente tem sempre. Tem Não sempre. existe assim. Tem sempre. Eu acho que fazendo uma conversa, né, uma entrevista com as avós da razão, elas até falaram lá, né, quando a gente estava falando de envelhecimento, então elas falaram assim, vocês vêm falar aqui o seguinte, que menopausa e ninho vazio é assunto de velho, mas não é assunto de velho, né? E realmente é um assunto, é o início, né? Então eu Uhum. sempre falo que eu estou na infância da Sim. velhice. Porque eu concordo com você que são muitos desafios que já estão aqui e certamente Outros virão. alguns tendem a crescer, Uhum. né? Então, hoje, assim, a gente tem essa ligação maior com as questões estéticas, e eu sou realmente uma mulher vaidosa, mas eu acho que com 75, 70, sei lá, apesar que a minha mãe tem 77, é super vaidosa, mas eu acho que outras coisas vão ocupando um espaço maior que hoje não ocupam tanto, né? Questões de mobilidade, questão de audição, as questões cognitivas, né? Então, sim, acho que tem desafios e estar atento a isso já eu acho um passo muito importante, né? Já é um ganho, porque quando você está dispersa e desligada de determinados assuntos, você adia, né, a aprendizagem sobre aquilo, né? A possibilidade de saber mais e de estar mais informada e mais por dentro do assunto. Então, acho que estar ligada nessa questão do envelhecer desde já é um privilégio, assim, né? Eu vejo, às vezes, muitas pessoas tentando negar isso e olhar sempre só a parte negativa do envelhecer. E a parte negativa é fácil de ver, né? Agora mesmo eu estou falando com você e estou vendo que eu acho que eu estou com rosácea, que ainda não está confirmado, mas estou achando uma porcaria isso. Né? Aí aqui, tipo, tô com uma super entrada aqui, andei perdendo muito colar. Enfim, é muito fácil você chegar ali no espelho e já começar a botar defeito, Pescoço. Isso né? aí, isso aí assim, Isso ó, é tranquilo facinho. de ver. Né? Facinho. Então, o Isso. lado ruim está sempre muito aí em cima da mesa, disponível para a gente olhar. Vamos pegar a lupa e olhar para as coisas bacanas, Com né? certeza. E que o olhar para o que também, como você falou, né? Apareceu uma entrada, apareceu esse aqui, ok. Assim, tá tudo Tá certo. tudo Olhar e se quiser corrigir, certo. Também ok. não é que, sabe, Lu, É, eu não acho que a gente deve é, aí olhar e não dar bola para isso ou isso. colocar embaixo do tapete, né? Quando eu digo que eu sou vaidosa e tal, é que assim, eu acho que tem que cuidar sim, Tem. porque, né, acho que nós temos que ser a melhor versão de nós Versão mesmos em isso aí. vários aspectos, né? Por que Exato. não no estético também, Com né? Eu certeza. realmente não acho que aceitar o envelhecimento seja ter que ser grisalha, ter Isso. que Uhum. né, ver o colágeno indo embora e não fazer nada. Eu Isso. não sou a favor desse tipo de atitude, né? É, Mas claro. também não sou a favor da gente ter que ditar regras para as outras Isso. pessoas. Não, Então, cada um tem que viver sua vida da forma que ficar que melhor para achar você. ou quiser, né? Às vezes as pessoas querem uma situação, às vezes, de negação é uma coisa, né? Mas é de aceitar, mas aceitar se cuidando. Sim, Aceitar de uma sim, forma sim. que você se sinta bem, São escolhas naturalmente. diárias, né? Isso. Assim, e a gente falou dos desafios e você chegou a comentar, né? Até que sua esposa, né? Tá vencendo, tá mais começando a ficar mais sem paciência, ou irritado, às vezes Sim. tá com dor de cabeça e tudo, insônia. E essa tem até
Miriam Goldenberg, é um livro que fala em amor, sexo, tesão na maturidade. Como é para você isso daí? Né? Já que bom que você tem, né? Você já está, né? Você é casada, né? Aí você falou aí, mais de 30 anos. Coincidentemente, eu também. Então, assim, esse mesmo assim, tempo, né? Foi 32 de casado. E o amor, o sexo e o tesão é melhor? O que eu Ou é acho que é diferente? melhor, o que eu acho que é melhor é o nível de o autoconhecimento, né? E a perda da vergonha de manifestar o que você quer, o que você gosta, o que você não curte, né? Então, talvez porque eu tenha o mesmo parceiro há muito tempo, eu consigo dizer claramente, e nós dois conhecemos o que o outro mais gosta, é claro. Mas eu também vejo pelas conversas com outras mulheres que elas se sentem mais à vontade, mesmo com parceiros mais recentes, de não ficar ali numa situação que elas não estão afim, né? Então eu percebo que isso é uma conquista realmente da maturidade, né? E eu acho que um casal que tem uma vida a dois mais antiga tem que, de mais tempo, tem que procurar fazer coisas para manter esse momento de conquista, né? Então, ter um dia da semana voltado para sair só os dois, né? Criar pequenas situações de namoro, né? Criar coisas de atenção e evitar entrar em coisas de vitimização também, né? Porque gerar situações de afastamento é fácil também, né? Porque o dia a dia é perrengue atrás de perrengue, é conta para pagar, quando os filhos são um pouco menores, então, né, é bem exaustivo. Então, eu acho que valorizar pequenos momentos e eu acho que valorizar também as pequenas coisas que o outro faz, né? Tipo, passar o atestado lá, que legal que você fez isso, sabe? Obrigada, saber agradecer, pequenas gentilezas, que eu acho que a gente vai passando E são por cima palavrinhas, são disso. palavras, como você falou, que muitas vezes, principalmente nós mulheres, né? Que como dizer assim, a libido é uma coisa que é bem dopaminérgico, mas a libido na mulher, ela está muito na cabeça. Então, assim, são palavras, você disse, né? Uma palavra, ai, como está bonito, pronto. Para a mulher, então, às vezes, isso durante o dia, você saindo de casa ouvindo isso já é uma pimentinha para um outro Exato, momento, mais tarde, sabe? exato. Eu acho que a É libido diferente. feminina começa no café da manhã, assim, Isso. entendeu? Ela não vai acontecer 15 minutos antes. Se você está ali negligenciando, né, sendo um chato ou uma chata, enfim, é que com a mulher tem essa ignição aí mais lenta, né? Eu acho que o homem está mais sempre pronto e tal, mas se você é uma pessoa que coloca a outra para baixo, que, né, enfim, várias coisas, e aí depois você vai se aproximar 15 minutos antes e acha que tem que estar tudo lindo, não vai rolar, entendeu? Vai. Né? Eu tenho certeza que isso não sou eu, não é comigo. Eu sei que é com todas as mulheres, ou assim, É isso? a grande maioria, né? Não Isso aí. tenho nenhuma dúvida sobre isso. Então, é isso, tem que ir plantando, né? Eu tava, agora você falou da pimentinha, eu até me lembrei, tem uma ginecologista e depois um livro também que eu li recentemente, que fala isso, né? Por que não combinar o momento do sexo? Por que não planejar? Porque você pensa, Sim, sim. então, se é com hora marcada, então já não tá bom. Porque a gente tem essa ideia romantizada, né? E que o relacionamento tem que ser, ai, aconteceu. Não existe isso, né? Se você tem uma festa e você se prepara para aquela festa, você vai no cabeleireiro, você faz as unhas, às vezes você até faz maquiagem fora, você compra uma roupa especial, né? Você vai se preparando, você vai se animando para aquela festa, Aquilo né? ali. Você vai para a festa
Às vezes, claro, você chega lá, a festa tá uma porcaria também. Também acontece isso. Exato. Mas assim, você vai se imbuindo de um espírito Uhum. que você vai encontrar uma coisa bacana lá no final. Então, por que não um encontro também ser assim? Da Né? mesma Às forma. vezes, marcar o encontro fora, não sair de casa os dois juntos. Enfim, tem várias coisinhas aí que dá para ir fazendo. E eu Envolvendo acho todo também mundo. assim, eu nunca fui a favor não é que sou a favor ou contra, eu nunca fui de fazer essa coisa de greve de sexo, porque assim, eu me sinto igualmente prejudicada, Sim, entendeu? Então, essa coisa de greve, achando que só o outro tá vai estar sentido, mal, né? não, eu não É. acho isso, E né? não. E Então, tem, e é que você falou essa questão desse livro, de fazer isso, marcar, eu já também tinha, e também em algum local, eu também foi uma orientação, não lembro exatamente onde é que eu estava, não sei se foi uma aula ou foi algo ligado a alguma aula que eu assisti, de eu coloquei um menopausa, post assim, de uma ginecologista gaúcha aqui que eu gosto muito, talvez, a doutora Valesca, que eu gosto muito é, dela, e ela falando falou disso, isso e eu fiz esse post. de se E agora eu programar. li o livro Sexo, agora não, já faz uns 2 meses que eu li o livro Sexo no Cativeiro, e tem um dos capítulos lá que também menciona as coisas a partir desse ponto de vista, e eu achei realmente muito É, positivo, eu positivo, concordo. porque às vezes foge um pouquinho dessa coisa, tem que ser espontâneo, não, isso aí fica uma coisa marcada, mas não, é como você Não, falou, você a gente quer, falando a gente como isso quer, aí quer não, continuar tendo um papel de Cinderela, entendeu? isso, Não, esse né? Não existe isso. Uhum. E, Adri, você estava, você, né, tem mãe de dois filhos, e já está vivendo no vazio? Olha, eu já vivi e já não estou vivendo, É. porque o meu filho, que agora, na semana que vem, completa 28 anos, saiu de casa por 1 ano e meio, acho que quase 2, e voltou, Hum, né? Porque ele decidiu, enfim, guardar um pouco de dinheiro e tal, e aí resolveu voltar aqui certo. para casa por um período. Mas assim, foi difícil para mim, ao mesmo tempo eu estava orgulhosa que ele estava se aventurando, né, fazendo isso. Também achei legal ele ter essa consciência que ele estava gastando muito em aluguel e iFood, como ele disse. Uhum, E, querer voltar, e é isso. né? Então até foi uma oportunidade, né, de viver isso durante um período, Período. sentir. Eu tinha sentido porque os dois fizeram intercâmbio fora e Sim, ficaram fora durante 1 ano, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa, porque você sabe que a pessoa vai voltar, né? é. Mas é isso. Também, assim como a questão que a gente estava falando do criar momentos, né? Eu fiz na época eu fiz um post que para o Iguatemi dele, inclusive, falando um pouco de ninho vazio, e era isso, né? Tentar criar momentos do filho vir visitar, e aí aquele momento não ser só uma intromissão na vida dele, Uhum. né? Então, acho que tem As- essa maturidade que tem que ser É, dos dois lados, né? Porque verdade. eu sou super entrona, assim, na vida dos meus filhos, e meu marido também e eu tento me cuidar, mas eu não é que eu tenho orgulho disso, não é Uhum. isso. Quando eu vejo, já estou Já foi. fazendo de novo aquela mesma coisa, entendeu? Estou bem É, entrona. mas às vezes ele, assim, a minha mãe também, tudo assim, mas termina que às vezes a gente foi, mas pensa assim, que vai. Termina que se acostumam já e. Não, Às às vezes vezes eles reclamam, mas é, não eu reclama, entendo quando eles não. reclamam. É. No momento que o mundo está envelhecendo, né? Tá assim, essa gente, lógico, com a evolução, né, da ciência, a tendência, lógico, é que A gente viu o mundo mais. vai como, né, vai envelhecer, ser mais longevo. É, antigamente, diferente de antigamente. Você acha que poderia haver, mesmo, né, nos dias de hoje, poderia haver mais conversas, debates, filmes com esse tema?
Por exemplo, recentemente eu estava lendo aquele termo aí acho que chama de co-housing, né? Que são aquelas casas, apartamentos aglomerados Sim. para mulheres, 50, quer dizer, pode ser para qualquer pessoa, mas assim, um grupo de mulheres de Uhum. 50 a mais, né? Uhum. Vivendo juntas, com É, várias comuns, na aquela verdade, coisa. para várias idades, né? Uhum, Mas isso. é interessante acontecer nessa faixa etária, porque você divide, acho que você divide despesas, né? É diferente de um condomínio, porque é uma casa comunitária onde você tem a área comum, Refeitório, né? Lá, né, lá. dividida ali, e aí você tem o seu canto separado. Acho bárbaro, é uma coisa que se eu ficar sozinha na minha velhice, eu gostaria de viver, porque é uma forma de você dividir despesas, evitar solidão, né, ter companhia, e Para uma acho preocupar com bárbaro. Eu outra, acho né? que é uma tendência, né? Porque assim, existe Certamente. aqueles, a gente vê que existe muitos condomínios a gente fala muito assim, de idosos, né? Mas quer dizer, Uhum, mais assim, os casais, uhum, mas o que eu achei interessante era voltado para assim, mulheres 50 mais, não, estou dizendo 50, uhum, não só, né? uhum. 50, 80, Eu né? acho que a Mais. partir de, né, Uhum. 50. Eu acho que está no começo e tende, pelo que eu assim fiz uma pequena leitura do censo, né, do último censo, eu percebi que embora nasçam mais homens, a partir dos 35 eles morrem em maior quantidade do que as mulheres e que a partir dos 65, se eu não me engano, o número de mulheres fica maior e cresce, né? É, Então, o número de mulheres 65 mais ou 70 a mais é bem maior do que o de homens. isso tem o motivo, assim, que normalmente a gente vê essa coisa apesar das mulheres, né, mas a questão do cuidado, né? Normalmente, Uhum, assim, normalmente mulher busca mais pela prevenção, né, pela uhum, ida aos profissionais, não só para tratar, mas principalmente para prevenir. Lógico, uhum. a maioria, né, tem. Mas você acha que precisaria abordar mais, assim, eu terminei entrando no Carl House, mas de necessitaria pelo fato do envelhecimento maior, né? Ou já se tem bastante coisa falando sobre isso? Ou deveria ser mais Não, acho conversa, às vezes, que ex- são filmes, bastante né? canais falando sobre isso. Quando eu comecei o Viva a Coroa, estava praticamente sozinha, né? E hoje são aí centenas, milhares, sei lá, no mundo inteiro, né? No Brasil e Uhum. em vários países. Ou seja, é o assunto da vez, né? E o motivo é esse. O motivo de ser o assunto da vez é porque a pirâmide está invertendo, Isso. né? Já está invertida em vários países da Europa, como um todo, em outros países também. E no Brasil começou, né? É. No Brasil já começou. A gente sempre o Brasil é o país do futuro, o Brasil é um país jovem. Já não somos, Uhum. já não somos, já não temos mais esse título assim. Então, acho que o assunto está sendo bem falado, mas está sendo bem falado ainda sem talvez uma seriedade que ele merece, Hum. né? É, as marcas, eu acredito, estão começando agora a acordar para esse assunto, então os rótulos estão sendo mudados ao invés de anti-idade, Sim, agora são anti-rugas, ou seja, divulga. é o anti. O termo antes. É o anti-efeito, né? Quer dizer, Aham. Isso. né? Não estão falando lá da sua idade, mas o que está causado É. depois disso, então vamos combater. E, e eu acho que as marcas também estão acordando para o fato de nós, 50 a mais, eu, né, falo por mim, mas pelo que eu converso aí, todo mundo se sente dessa forma. É muito desagradável você ficar vendo propagandas e rótulos de produtos que são supostamente vendidos para a nossa faixa etária numa mulher 30 a menos, Sim. né? Você se sente um pouco
É uma coisa que fica, enganada ali, né? não bate. Então, acho que é o assunto da vez, mas ele precisa, e está começando esse movimento de todo mundo falar sobre isso, eu falo bastante disso, de levar mais a sério mesmo, né? Ah, então nós estamos ficando mais velhos, então cadê, né? Qual é a representação na mídia Uhum. disso? Qual é a representação dentro de produtos para nós? E eu Assim vejo como assim, nós fomos perdendo a vergonha de falar sobre masturbação, uhum, sexualidade, brinquedinhos, né, lubrificantes. E eu acho que isso a gente tem que agradecer os mais jovens, porque eles abriram essas portas para a gente. Agora, e isso agora já está muito mais no nosso dia a dia, né? Então agora chegou a vez de, bom, vamos falar de produtos para o envelhecimento. Tem aí várias coisas que a gente até tem vergonha de mencionar, tipo escapes de xixi, etc. uhum, Mas já tem vários tem, produtos bacanas que tem. claro, você tem que ir lá fazer uns exercícios, tentar empurrar para frente isso, quanto mais possível, claro. Mas no momento que isso existe na sua vida e é uma questão que se instalou e que, enfim, você não pode fazer a cirurgia ou não quer, Uhum. ou enfim, tem outras contraindicações sobre o assunto, também existem produtos para te ajudar no seu dia a dia de uma forma que não vai te deixar constrangida numa aula lá de step, sei lá o quê, nem Uhum. sei se existe mais aula de step, acho que eu tô. Tem, mas Mas tem. enfim, de um pula-pula O lá, pump é e alguma. você Uhum. vai ficar lá constrangida, enfim, Eu né? Por acho que essa exemplo. parte da a sexologia, assim, tanto a sexóloga, buscar o psicólogo do tipo, não é um sexólogo, a terapia sexual, mas o, o, a fisioterapia do assoalho pélvico, a gente até fez, né? Nós até fizemos um encontro com o pessoal da fisioterapia, Uhum, exato para isso. Então, é, existem não são brinquedos, mas são os equipamentos, os sim. instrumentos que são utilizados individualmente, cada pessoa Uhum, tem suas bolinhas. Não é um pompoarismo, mas é um que para você exatamente fazer o exercício do assoalho pélvico, uhum, tanto para o escape, né, para diminuir quem tem, né, a incontinência, ou tem o escape urinário ao esforço ou não, e também para melhorar a questão da contração, mesmo nessa região, como uhum, estímulo mesmo. Então, uhum. existe já de uma forma mais natural que as pessoas estão buscando. Então, as mulheres não assim, até né, 60 mais e tudo, assim, 50 mais, buscando sem nenhum Às tipo vezes isso de acontece também em vergonha função do nascimento dos filhos, né? E pode acontecer também. numa idade bem anterior aos 50, Anterior, né? isso mesmo. E a gente vê também, assim, se a gente falando assim, né, o que é que você vê se você vê muito debate, conversa assim, falando do envelhecimento, mas você vê também hoje em dia mais as 50 mais e mais, os artistas, né, falando muito filmes com as pessoas com o tema da maturidade. Então, assim, são Uhum. filmes muito bacanas, como até a gente tinha comentado aquele, né, Do club, né? do Clube do clube livro. da Uhum, leitura, o uhum. Nossas Noites, que é bem Ah, bacana também, esse é maravilhoso, né? Com a com Jane Robert Fonda e o Redford. Robert Redford. É, É lindo isso. esse filme. Uhum. Uhum, Então você vai buscando, você vê que tem mais filmes com atores do nosso conhecimento, né? Que foram aí, que estão aí nos uhum. 70 80 aí, bem, né? Ainda atuando e com filmes com temas bem bacanas. O, Também as o, atrizes, né? Por exemplo, mulheres, celebridades e atrizes, sim, não só fazendo papéis e tudo sobre isso, mas trazendo essas conversas para o dia a dia, né? isso. Então eu percebo assim a Mônica Martelli falando sobre Sim, isso, a Bruna Lombardi falando sobre bom, isso, outra. e, e trazendo essa discussão, né, para a mesa Denise Fraga, Uhum. muitas atrizes Que falando são, dessa questão da longevidade, do envelhecimento, do quanto é difícil, né, se manter nos papéis, porque é, sempre tem gente colocada aí lá no outro canto. isso. E acho que isso, às vezes as mulheres, né, fazem alguns comentários assim, queria ver pessoas normais, né, como se essas celebridades não fossem pessoas normais. Mas assim, eu acho que é uma grande
bênção para a gente que as celebridades e essas pessoas que têm uma voz, né, enorme, um alcance muito grande de milhares de pessoas, centenas de milhares às vezes, é, isso abrange muito mais gente. Então, que bom que eles estão falando Com sobre o assunto, certeza. né? A identificação fica maior e Fica fica muito mais. maior, o assunto ganha um estofo, né? Uhum, Maior, uma importância ali. com certeza. E é, você, assim, você é uma pessoa, ou sempre foi fisicamente ativa, assim, essa questão, né, do esporte, do exercício físico, tem algum predileto, assim, faz parte, assim, você faz porque, ou, assim, você faz porque gosta, Eu detesto. ou porque precisa, Já vou me confessar que eu detesto. porque, olha, Eu a tô que gente nem a avó do Pochá lá pois é, naquele vídeo que eu coloquei. sim. Então, eu vou mandar para você. É sexta-feira que eu disse que a gente fez um encontro presencial e uma médica, uma angiologista, o nome dela é Regina Florencio. Ela, assim, é sensacional. Ela falou o seguinte, que disse para os pacientes dela, né? Então, falando sobre essa coisa, ela dizendo, olha, você... Mas, doutora, eu não faço porque eu não gosto. Então, ele disse, você então faz parte de um seleto grupo escolhido por Deus que faz só o que gosta. Então, Sim. das desculpas, né? Ela dizia, eu vou dizer 3 Uhum. desculpas aqui. Isso foi porque Não, eu não entendo gosta, perfeitamente. né? É, isso Assim, a mesmo. outra Uhum. desculpa é, eu não faço porque eu vou ter que pedir força para Deus para poder fazer. Uhum. Olha, fale com Deus outra Não, coisa, que eu olha, tenho mais eu coisa para estive pedir. num evento da GSK e Veja Saúde, Sim. e aí participei, depois eu até fiz um post contando um pouquinho do evento, e a doutora Kaira Ala, que é uma geronto, Geron- não, ge- não é geronto, Gerontologista? geriatra, uma Geriatra, geriatra, não é certo. uma gerontóloga, é uma geriatra. Geriatra. Ela, uma das falas que realmente me marcou mais, me impressionou, porque, claro, eu tendo a estar nesse grupo, mas não é que eu ache bacana ou queira, eu faço bastante caminhadas, tudo, mas assim, eu sei que eu tenho que fazer realmente musculação, né? É, E claro, é uma fuga para mim, mas a fala dela foi essa: olha, a diferença é 20 anos. Então, uma pessoa, vários estudos já mostram que uma pessoa de 80, sim. que ao longo da vida fez atividade física ao longo da vida toda, né? Uhum. Não precisa ser um fanático, né? Nós estamos falando aqui de, sei Não, lá, meia hora por dia ou, né, uma o hora e que pouco, 2 vezes por preconiza, assim, semana, tipo, enfim. né? Ela vai se sentir fisicamente como uma pessoa de 60 e o contrário também é É verdade. Uma verdadeiro. pessoa de 60 que é totalmente sedentária vai se sentir como uma pessoa de 80. Uhum. E aí ela mostrou estudos lá, tudo. Então, é realmente impressionante a diferença que Não, faz, com certeza. né? E vai aparecendo, não vai aparecer nessa infância da velhice, como eu estou dizendo, não vai aparecer aqui entre 50 e 60. Vai Sim, a piorando, necessidade, né? isso. Vai Assim, piorando, porque aí as articulações, uhum. né, vão surgindo várias coisas, sua mobilidade vai ficando mais comprometida, e aí você vai tendo dificuldade de se levantar sozinho. Isso. Enfim, vai tudo acontecendo a partir disso, né? Assim, são Então o é fundamental, exercício. sem dúvida Não, alguma. assim, o exercício, porque assim, a atividade física as pessoas fazem sem perceber, né? Só uma escada, anda de um lado para o outro. Uhum, Assim, a atividade física é uma uhum, coisa, exercício físico é outro, que é uma coisa mais controlada e que é aquela coisa constante mesmo. Você faz aquilo uhum. ali naquele horário. E ela falou, inclusive, assim, a pessoa, não, vou porque está chovendo. Ele, sua academia tem goteira? Certo? Então, assim, são situações de desculpa, mas o que eu achei, Maravilhosa, né? adorei. É interessante, ela disse, olha, é, você, essa coisa, né? O paciente, quando diz assim, eu não faço, né? Diz assim, que não gosta de fazer exercício, então, quem só faz da vida, ela dizendo, né? O que quer, vai ter o futuro que não quer. Pronto. Mas, Uhum. de uma maneira geral, né, como você falou, a musculação realmente ela faz a diferença e é como diz, como é dito mesmo, né? Fazer ao longo da sua vida a poupança de músculo. Quando você faz isso, você consegue ter
um envelhecimento mais saudável, tanto do ponto de vista físico, funcional, mas também mental, porque a gente pensa mais o músculo desenvolvido, não é hipertrofia, né? A gente está falando Sim, daquela coisa sim. tá Já falando tem os de estudos, idade, né, a gente está da falando disso, demência da estar demência, ligada. ligada à parte muscular Uhum. desenvolvida. Mas quais suas, então, diz aqui para a gente, Adri, primeiro, qual você disse, né, não morre de amores, mas faz porque precisa e vai e vai. Faço Normalmente, caminhadas, não, a caminhada. faço yoga, Certo. não super regularmente, já fiz pilates, não faço musculação nesse momento, preciso fazer, e um dos meus filhos fala isso para mim Todo todos dia. os dias, então vai chegar uma hora que não E tenho mais você o que vai. fazer. Mas o Pilates, você disse, eu não sei se porque, assim, né, se você ainda faz ou não, deixou, mas o Pilates, estava também a professora que falou, inclusive, que o Pilates, com uma resistência maior, muitas vezes faz às É, vezes de uma musculação. sim, pilates eu Né? gosto, então talvez seja o meu De ponto de repente é uma escape, forma aí de você porque começar a trabalhar mais o músculo. E qual assim, de dicas suas, assim, para como é que é a sua alimentação? Assim, você tem uma alimentação, você é daquelas muito, assim, não vou dizer essa palavra, mas vamos lá, obcecada pela coisa da dieta, ou é uma coisa mais leve, sabe o que é não. saudável, assim, Uhum. se permite quando... Não, eu como carne vermelha, Uhum. né? Como gaúcha que sou, é irresistível para mim, a carne vermelha. Isso. Eu tento ficar longe pão durante a semana. E aí, pelo menos um dia do final de semana, eu como um queijo quente, porque eu adoro. E aí, normalmente, isso é quando eu tomo café da manhã na padoca, que é Tá, meio que um presente, assim. certo. Mas durante a semana eu tento ficar longe. Certo. Como arroz, feijão, quase que todos os dias. Ótimo. Adoro. Salada, legume. Tento ficar longe de doce também, O praticamente não açúcar. como doce. Uhum. Como um pedacinho de chocolate amargo com o Certo, cafezinho depois do almoço, mas aí tem todo um ritual que eu vou lá, certo. pego um daqueles pedacinhos do chocolate que é dividido, sei lá, em 12, 14, não sei, é, que é 70 a mais, sei lá, de cacau. Então eu pego um pedacinho, boto no pires da minha xícara, E caminho com a xícara até a sala e para não correr o risco de pegar outro. querer mais chocolate, Certo. né? Então, é isso que eu faço. Normalmente, eu sempre como frutas de manhã Sim. também. E não tomo leite faz muito tempo, muitos Uhum. anos. Fico com muito, assim, não chega a me dar inchaço, nada, mas eu percebo um aumento no muco, né? Sim, certo. E também aí a minha barriga faz muitos barulhos. Sim, fica Então, com às mais vezes eu fico até distensão, né? Um constrangida. pouquinho. Faz, Certo. sabe, uma coisa horrorosa. Então, eu evito, Certo. realmente não tomo leite. E iogurte E e ovos? Você gosta? ovos eu como bem, gosto muito também. Uhum. É. E, bom, então sempre tem uma proteína na É. refeição. Sempre, né, tem de manhã, ao meio-dia e à noite, sempre tem proteína, porque tem também esse estudo, né? Eu fico me informando bastante Uhum. que a gente, talvez por uma preguiça digestiva, né? E tudo vai mudando a alimentação, vai evitando proteína, principalmente à noite. Uhum. E justamente o nosso organismo precisa de proteína, né? Quanto Precisa, mais tempo precisa. passa, É. a proteína é fundamental justamente para ajudar a manter uma massa muscular Manter que tem essa tendência de cair com a aí. idade. Com certeza. E além disso, a proteína, né? De qualquer forma, assim, até para deixar com a melhor capacidade de obtenção de ferro, de algumas vitaminas do complexo B. E Exato. saciedade, ela também gera uma saciedade, às vezes, né? Quando você Uhum. quer Sim, sim. atacar, assim, Sim, até aquela eu faço fissurinha. normalmente a quaresma, né? Eu sou Sim. católica praticante, eu faço a quaresma sem carne vermelha. E aqueles 40 dias são muito difíceis para mim, porque
não só eu gosto, Uhum. como eu tenho essa clara percepção que eu fico E com fica mais mais fome saciado. mais rápido, Sim, isso né? é. Então, eu percebo a diferença, assim, quando eu... Claro que eu consumo outras proteínas, mas eu percebo que existe uma diferença Não, com da proteína da certeza. carne vermelha para as outras, É. né? E ainda aí falando de hábitos, eu também... O que eu pensei agora? Eu falei, preciso falar isso, me Foi, esqueci total. foi algum tipo de alimento, Não, água, você falou ferro, isso hidratação? aqui. Sim, certo. Então, faz muito tempo que, com acompanhamento médico, também da minha ginecologista, que no fim acaba sendo minha É. médica de família, assim, clínica geral, é, eu também tenho uma série de fórmulas vitamínicas que ela me passa. Então, É eu isso que tomo coenzima a gente Q10. ia perguntar essa parte de suplementação, formulação, porque assim, Exatamente. Mas assim, já faz, sei lá, mais de 2 décadas, né? Então, assim, coenzima Q10, vitamina C, vitamina D, zinco, magnésio, magnésio, o que mais? Biotina, são meu cabelo também cai. biotina, queda de cabelo. Então, tem a vitamina do complexo, né? A B12, que muitas vezes, assim, É, algumas pessoas daí têm às essa vezes não necessidade. tá muito bom, ela me dá aí Exato, uns uma meses de fadiguinha, fibroneurin, né? Aí toma precisa. fibroneurin uns meses, faz Uhum. os exames de novo. E então, assim, eu faço esses É, exames 2 vezes por é, ano e aí ela faz as fórmulas conforme o conforme o resultado que resultado deu do exame. ali. Essa parte de, nessa, isso hoje em dia, hoje em dia não, que você fala, você já faz isso há um tempo, que bom, porque as fórmulas de suplementação, pelo nome, assim, o nome não é muito feliz, esse nome, mas ele na realidade não é mais visto como um complemento, é uma necessidade. Então Uhum, a gente não tem como suprir muitas vezes o que somente a alimentação uhum. vem pelo tipo de alimento hoje em dia, e às Resveratrol vezes também eu tomo. sim, o resveratrol. Então, É. assim, os principais boosters mitocondriais, você tá aí, o Uhum, resveratrol, a uhum, coenzima uhum. Q10, o Eu li o livro do alfa-amilofósforo, Dr. Sinclair, quercetina, então, né? tem muita coisa bacana e sem descuidar do mais importante, que eu sei aí que você está atenta a isso, da saúde intestinal. Né? Então, a gente vê muito que o intestino tem que estar em equilíbrio para você absorver tudo isso do alimento, dos suplementos, e Uhum, isso aí uhum. Não, entrar, raramente eu tenho assim problema assim, que assim que o eu hábito perceba intestinal uma diferente. mudança no funcionamento. É raro. É, Em viagem, claro, tem ali é, um início mais que dá esquisito, aquele daí as coisas esquisito, entram, né, depois ao vai normal. normalizando. E qual dica você daria assim com relação a dicas de beleza ou alguma coisa assim que você usa, faz parte do seu dia a dia de beleza ou maquiagem? Já fez algum tipo de procedimento estético? Vários. É, roupas, assim, a gente falou aqui livro, filme, série, música, Tá. mas é o que a gente falou aí de alguns, mas Então, eu faço procedimentos, eu não faço mais botox. Na verdade, um ano e pouco atrás eu fiz aqui de novo, porque eu tenho né, essa sim, coisa fica de levantar. interessante. Mas como eu mexo muito e faço muitas expressões, eu percebi que eu fiquei muito assim o tempo inteiro, com a cara de Sim, assustada. E aí sim. eu não gostei, então eu não faço mais botox. Mas eu É. faço os negócios lá de colágeno, como é que chama aqui? Preenchimento, algum tipo de. Eu sei, Não, não é, não é, é bioestimulador o de outro, colágeno. Bioestimulador de colágeno. bioestimulador, faço É, bioestimulador, e aí faço essas máquinas todas às assim vezes é ultrassom, aquele, a exatamente, parte o ultrassom microfocado ou laser não sei o quê, para e aí faço o fracionado lá, para também manchas e poros pode dilatados, que eu também dilatar. percebi que os poros dilataram depois da menopausa, né? Mas Ele cai mais. ele Ele, cai às mais, vezes ele cai mais exatamente. e muitas vezes é ele também, ele evidencia mais a flacidez. Quem Exato. tem, ele Então, evidencia mais. como isso aqui caiu, o poro aparece mais, né? Se eu fizer assim, ficar esticadinho, ele também. Mas algum Mas, tipo de procedimento invasivo, Adri? Assim, não, invasivo que eu digo quer dizer, eu plástico. tenho mama, eu Uhum. coloquei silicone na mama, faz, sei lá, uns 12 anos. E eu até na época pensei, gente, por que que eu demorei tanto para fazer isso?
Mas hoje eu já penso que eu deveria ter colocado menor, mas não daria, porque aí eu teria que ter feito outro tipo E de aí, cirurgia, sim. com a cicatriz aquela T maior, e na época eu não queria. Sim. Então, mas hoje eu já acho um pouco grande, não sei se é porque, não sei não. Eu sei que a mama, a parte da gordura da mama cresce também com a Envolve. menopausa, então eu acho que eu aumentei o número de sutiã depois dos 50. E às vezes isso me incomoda, eu me acho assim um Fica pouco grande. como se fosse. Porque eu tenho as costas pequenas, sou toda pequena, então eu acho um pouco grande. Mas também não penso em fazer nada nesse momento sobre o assunto. Se eu tiver que trocar para a questão do próprio silicone, aí eu faço uma coisa menor, enfim. Né? Mas no rosto eu nunca fiz nada, não sou contra. Tenho até pensado em fazer a pálpebra, porque eu percebo nos vídeos e nas fotos que ao sorrir, principalmente, os meus olhos estão cada vez menores. Então, assim, comigo mesma tenho cogitado isso, não fui a nenhuma consulta ainda, médica, mas, enfim, se eu quiser fazer, eu vou fazer E pronto. e tudo certo. Certo. Certinho. E tem algum tipo assim você costuma usar maquiagem no dia assim, muita maquiagem? Tô nem dizendo assim, você é adepta de um rosto, você gosta de estar se maquiando, ou eu sei que Eu não, eu menos é faço. mais. Agora, por exemplo, eu só tô de rímel e coloquei um pouquinho de pó aqui porque eu tava mais vermelha, e batom, só isso. Certo. Não coloquei nem corretivo. Mas normalmente todos os dias eu uso o hidratante, daí coloco às vezes um sérum antes e coloco o filtro. Certo. Aí depois, em geral, eu tenho usado um filtro com cor, então já faz a função dupla, mas agora eu estou desconfiada que uma das coisas me deu alergia, então estou fazendo uns testes para ver o que que é. Sim. Então, normalmente um filtro com cor, aí eu coloco um blush assim rosadinho, sem muita, Você me sem ser foca. muito forte. O batom eu gosto dos mesmos, meio cor de boca, assim, até tenho alguns mais vermelhos, mas raramente uso, mais para alguma ocasião, assim, porque eu gosto daí de um olho bem mais básico para um bocão, ou ao contrário, um olhão Certo. para uma boca mais básica. E como eu tenho os olhos azuis, eu acabo sempre valorizando mais os olhos do que o Com batom certeza. vermelho. E aí, então, acaba que eu sempre uso, em geral, uso o batom mais cor de boca por causa disso. Sim. Então, eu gosto de usar um lápis assim. Faz muito tempo que eu uso rímel marrom, porque eu acho que o rímel preto tem pesado, a menos que eu tenha um evento e aí eu vá fazer uma maquiagem. Pois é, uma vez um maquiador também me maquiando falou, você devia, eu acho que devia comprar marrom. Faz Eu nunca tempo. tinha, sempre era E eu preto. também tenho usado lápis marrom. E E aí eu pronto, comprei vários tons diferentes de marrom e vou brincando com isso, acho bem legal. Tem uns mais quentes, tem uns mais acinzentados, e eu faço essa brincadeira. Eu gosto de uns lápis também que são um pouquinho cintilantes. Também uso isso. Gosto. A sombra eu coloco ela numa rosada assim, mais só para tipo. Como eu falei que os olhos diminuíram, daí eu eu vou com a sei, para sombra tentar. até todo, né? Assim. Aí coloco um pouquinho de iluminador aqui nessa região, aqui. No tal do. Como é que é? Não sei o que do Cupido, o nome disso, Arco que do dá uma Cupido. aumentadinha. Arco do Cupido. Exato. Então, coloco um iluminador aqui e um pouquinho aqui. Inclusive, tem um lápis como é que é o nome daquela marca que eu gosto? Gente, como é que é o nome da marca? Que eu tenho Mas usado pra caramba. Care, da Care, que é uma collab da Vanessa Rosa com a Care, que eu gosto, que é um lápis assim, um dourado leve, que aí eu coloco aqui, porque como é lápis ficou mais fácil para mim. Então eu coloco um pouquinho aqui, uma listinha aqui. E eu gosto também de um lápis meio berinjela. Então eu brinco. Daí penteio a sobrancelha, boto um pouquinho de lápis, coisa marrom na sobrancelha e penteio com um gel de sobrancelha da MAC. Que eu uso esse aí faz muito tempo, que é o que mais funciona para mim. E isso. Então
Então, assim, embora às vezes eu goste de experimentar várias coisas diferentes, eu acabo usando meio que a mesma meia dúzia ali, sabe? Não, é quando a gente assim, No dia se a a pessoa dia, gosta, já né? no dia a Claro. dia. Mas essa Mas dica eu que você gosto de falou aí experimentar, eu acabo sempre comprando alguma coisa nova. sim, dá para E é você uma coisa do experimentar feminino isso. também, né? Com certeza. É uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Eu assisti a minha mãe se maquiando todas as manhãs para sair para trabalhar. E isso, assim, realmente entrou em mim, e na minha irmã. Então, essa coisa do ritual de se maquiar para sair, não, obviamente não é uma maquiagem pesada, raramente eu uso base, por exemplo. Mas eu gosto de sair com alguma maquiagem. E a minha mãe sempre foi bem vaidosa e sempre mostrou essa vaidade pra gente. Então, faz parte, Você assim, do meu dia a dia. já faz parte, assim, já termina sendo um hábito, né? Assim, Hábito, um hábito, Uhum. isso mesmo. E o que você, vou lhe perguntar aqui, como eu estava dizendo assim, né, de procedimento, maquiagem, assim, tem algum estilo de roupa que você gosta mais? Ou um estilo de música? Você é daquelas que curte todo tipo de música? Ou Eu você é não apegada? curto muito funk. Ok. Não curto muito funk. Nada contra, mas não me encanta, assim. Fora isso, eu gosto de tudo. Eu gosto de sertanejo, eu gosto de música de fossa, eu gosto de música pop, eu adoro MPB. Então, os meus playlists são super ecléticos. Variados. Inclusive, tem playlist Viva a Coroa lá no Spotify, deixa eu fazer aqui É? uma Ah, propaganda. bacana. É só clicar lá no link da bio do Viva a Coroa, e daí entrando lá tem o link para o Spotify, que tem as playlists lá. Tem Isso. Coroa viajando, Coroa na faxina, Eita, Coroa na em viagem, viagem tem um monte de brincadeiras assim, com a Play. Bacana. com músicas atuais e mais antigas. Eu misturo tudo e adoro. Acho que muda o astral, Com né? certeza. Não, música e você podendo dançar quando... Roupas, então, deixa eu pensar. Eu gosto muito de camisas. Eu gosto de cor, eu usei muito tempo, né, nesses meus trabalhos do mundo corporativo que eu estava falando, muito terninho, muito preto, então eu depois disso comecei a usar mais cor e gosto muito. Gosto de estampa, mas tenho usado menos, porque eu já vi que nos vídeos às vezes não funciona muito bem, então tenho tido Sim, esse cuidado por sim, causa do Viva a geralmente Coroa. diz assim que Às vezes nos vídeos fica meio esquisito é, as estampas, né? é, Tem algumas que até mostram uma barriga que você nem tem, sei lá. é, Tem uma coisa estranha ali, é, né? Com alguma uma, flor, sei lá, que de uma cor, repente, uma quando cor você só. vê, tá É, esquisito ali. é. E que mais? Eu continuo usando shortinho, eu continuo usando assim, claro, obviamente na praia, em casa, mas eu uso saia relativamente assim acima do joelho. É, eu não me tornei outra pessoa. O meu guarda-roupa não se Não se transformou porque transformou. eu sou 50 a mais. Uhum. Mas, claro, tem umas coisas que eu já não gosto muito. Essa coisa aqui que marca do sutiã, né? Essas gordurinhas aqui que eu sempre tive, independente da idade, mas nunca gostei. É, A coisa do do braço. braço, né? Que não é Uhum. que incomoda. O próprio joelho incomoda um pouco. Mas assim, nunca me impediu De deixar de de... usar alguma coisa assim. Não, porque quando assim você. E aliás, isso é uma dica que eu acho que é legal. Eu começo a. Às vezes eu já sei que roupa eu vou usar, mas muitas vezes eu nem sei que roupa eu vou usar, mas eu começo me arrumando no banheiro com a maquiagem, com soltando o cabelo e tal, fazendo alguma coisa, porque aí quando eu vou colocar a roupa, ela já tem uma outra cara, entendeu? Às Sim, vezes eu começo pela roupa e aí eu já me encho de defeitos, já, ai, não, porque tem dias assim que parece que nada tá bom, é. né? Daí nesses dias eu tenho me esforçado a não começar pela roupa, Ah, porque eu vejo que faz diferença. certo. Sabe, quando eu já tô pronta daqui para cima, já boto um brincão, Você começa aí de a cima para roupa baixo, então. a roupa já, Dá, enfim, né? E dá aí, menos. sabe o que tem, que é uma coisa legal também? É fazer fotos
dos looks que você, num dia que você se achou linda com aquela roupa, faz uma foto para você lembrar depois de fazer aquela mesma combinação, porque eu, por exemplo, tenho muito esse hábito de usar sempre as mesmas combinações, aquela calça com aquela blusa, com aquele cinto. E aí isso restringe, né, o seu armário. Então eu tenho uma amiga que é personal stylist, que ela veio aqui em casa e fez 1000 combinações, eu experimentei tudo, ela fez fotos, aí fez uns cardzinhos dessas fotos. E aí é legal, porque às vezes quando eu tô um pouco assim, tipo, aquele Você dia que abre embora você lá, tem o dá uma guarda-roupa olhada lotado, e você pensa, eu não tenho nada para vestir, que é uma coisa absurda, mas eu tenho certeza que acontece com todas as com mulheres, certeza. né? Aí eu vou lá olhar as fotinhos que a Cris fez e é muito bom, né? Aliás, olha, se você está em São Paulo, o perfil dela é Cris Galotti, vale a Cris Galo. pena. E Galotti, eu vou colocar aqui, olha, porque é bem legal. Eu É, vou colocar depois no meu comentário, porque eu tenho medo de ter pronto, esquecido uma letra ou quando Galo. você postar a live, eu comento lá. Certo. Já A vou. deixa. É Cris Galo. Se estiver em E São Paulo, é legal. Não sei se ela faz de outra forma, virtual também. né? Sim, é. Mas ela é uma figura, além de tudo, ela é uma pessoa que tem um super astral, você vai dar muita risada com ela. Pois é, não, Então, isso é muito, e é muito, a gente às vezes, porque é um tipo de atividade que normalmente não era, assim, é recente. Não, é na realidade recente. é recente, né? É, Porque a pessoa está fazendo com o nome, é recente e muitas vezes a pessoa, não, mas é muito interessante. Uma é vez a gente interessante. levou para uma personagem para fazer um fechamento de um encontro desse dos 50 mais. E ela foi dando dicas assim para a gente que estava lá, porque coisas para usar em consultório, usar em clínica, usar em escritório Aham. ou casual, assim, é muita coisa que a gente, poxa, olha, a pessoa tem a ideia que é uma coisa que é um custo, assim, lógico, tem um custo e tudo, mas que é inacessível para as pessoas, mas são dicas que ajudam demais. E ajudam Sim, mesmo. E assim, essa coisa que você sim, falou aí sim. de começar de cima para baixo, eu achei bem bacana. Por exemplo. Essa até não foi uma dica dela, mas é uma dica que para mim Você. funciona. Não, Então, funciona, eu exato. acho que pode funcionar para outras mulheres também. Qual foi o último, ou os últimos, ou um dos filmes assim que mais lhe marcou recentemente? Ou se foi um filme, ou uma série, ou um livro? Ah, eu assisti o Oppenheimer no cinema e achei maravilhoso, incrível, porém devastador. Mas não tem nada a ver com 50 a mais, É. exatamente. Mas é um filme? É um filme, é um filme, né, sobre a criação lá da bomba atômica e Eu vi, quer dizer, não assisti, eu vi falando que até com um ator que é com o cara conhecido ele. do Peaky Blinders, Pronto, aquele, isso. E aí um dos principais coadjuvantes é o Robert Downey Jr., que eu também gosto muito. Pronto. O elenco é todo fantástico. Então, é um filme que tem que ver. E aí eu recomendo que veja no cinema, Uhum. porque o impacto é muito maior do que Do que esperar para isso. chegar no Netflix ou coisa assim, Eu acho né? que... Eu ainda não assisti Barbie, estou esperando a minha irmã vai chegar amanhã à Pois noite. é. Eu quero assistir junto com ela. Eu vi que já está no Apple TV, É. dá para comprar ali. Então, eu estou esperando a minha irmã para assistirmos juntas, porque é óbvio que na minha casa cheia de homens não fez o menor sucesso. Ninguém É. quis assistir comigo. E eu gosto de assistir assim, às vezes à noite. Eu procuro não assistir nada que vá me deixar, sabe, angustiada, estressada. Então, eu não assisto essas séries. Eu gosto muito de série de coisa de médico. Sim. E eu não me sinto estressada. Então, essas aí, às vezes eu até assisto. Eu tenho gravado lá os Grey's Anatomy, eu adoro assistir. Não é. Mas eu gosto de assistir as séries assim que eu chamo, ou filmes que eu chamo de aquário, que é porque, tipo, qualquer coisa tá valendo, sabe? Sim. Então, eu acabei de assistir o Virgin River agora, foi, Sim, acho que a a minha quarta cunhada falou. temporada ou quinta, que é Assisti. totalmente água com açúcar, né?
Mas eu até brinquei, coloquei um stories falando isso e coloquei, gente, eu vou me mudar para aquele lugar, né? Porque assim, Os cenários, é né? tudo sempre É Nova Zelândia, maravilhoso, todo né? mundo Se não me ajuda engano. todo mundo. É. Mas o que eu gosto dele, do Virgin River e outras do tipo, assim, é que o mal é mal, o bom é bom, não tem aquele limbo que você, ai, não sabe se é aquela pessoa, Sei, sabe? sei. Então, isso acho que facilita a vida. É, Então, eu acho que um dos últimos livros que eu li foi esse que eu falei do Sexo no Cativeiro. Agora eu estou sim, lendo outro, que é um livro até parecido com o do Dr. David Sinclair, sim, que eu vou. da parte Eu esqueci o título aqui. sim, dos nutracêuticos, de substâncias, alguma coisa de. É um tipo Viva até 100 anos, alguma coisa desse tipo, o título Sim, dele. certo. Porque eu Eu vi. coloco lá nos comentários, junto É, com coisa da a Cris, eu pessoa que coloco o título falou do que era, livro era bem também. bacana, que já alguém falando que tinha lido. Que É, é ótimo. aquele, eu vi você falando, quer dizer, a segunda montanha foi o que eu achei interessante, o É, livro, né? é. Aquele, que a gente tem comentado, aquele um homem para cada ano que passa, um homem para cada ano que Ah, passei com você, da sim, da, Isabel da Dias, né? Isabel, É, maravilhosa. isso, As Avós da Razão lançaram um livro, né? sim. A Maria Cândida também lançou um livro agora, das Lobas, que é bem legal. Tem Hum, vários livros sobre etarismo, os da Miriam Goldenberg também, sim. né, que eu fui lendo. Eu gosto muito, falando em ficção, daí eu gosto muito dos livros da Carla Madeira, né? Que tudo é Rio, eu achei maravilhoso. Agora eu estou lendo outro que eu acho que é Travessia, né? E Não sei se você viu, então, é o ano do pensamento mágico, é de um esse John. é maravilhoso. Uhum. Esse é É, maravilhoso, da Didion. John. E assim, para alguém que está vivendo ou viveu, né, um momento de luto, Uhum. eu acho assim que é um livro que, quando eu vivi um momento de luto que foi realmente muito difícil para nossa família, eu li esse livro e depois eu li um outro dela, que eu acho que é meio que uma sequência desse, e os dois me ajudaram. Quando eu tenho pessoas assim muito próximas que perdem alguém muito próximo, eu normalmente dou esse livro porque ele fez diferença para É, mim. é bem interessante. E numa série não, e no post seu, eu vi, eu não vi, mas achei bem, fiquei curiosa em saber que música era essa. O cenário Ah, dos anos 70, tudo bem, Amor e Morte. a música? Era o filme, a série Amor e Morte, Aham. que é uma música dos anos 70. Você fala que era uma música assim, você terminou a Ah, já série vou ver aqui dançando. porque eu me esqueci qual é sim, é uma coisa dos anos 70, mas deixa eu ver aqui. A música é que você mais terminou que eu não consegui Eu não visualizar. coloquei lá o nome dela? Peraí. Você falou, mas eu não prestei atenção. Quer ver? Eu estava aqui botando. Eu achei bem interessante. Essa série é ótima, Que viu? você colocou. Mas não dá para ver antes de dormir. Não, 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 mas é muito boa. E Adri, você tá procurando ele? Tô. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tô porque eu acho que Aqui. sou eu que tô ali, né, falando. Ah, tá aqui, Não, achei. A série é Amor e você. É Morte. você, é você. Top 3 motivos, né? Isso. Tem duas séries desse assunto, né? Tem uma série da HBO e tem uma outra série que eu acho que é a Amazon Prime, que é com outro elenco. Sim, certo. Então é interessante até assistir. Assim, eu achei, como estava assim, tem uns momentos de dança e tudo. Você não terminei É, é, dançando. porque na verdade todo tem Bee Gees, tem toda a trilha Essas sonora, não é trilhas só a sonoras. música de abertura, mas tá, já me lembrei. A música de abertura é da Nina Simone, que é quando eu era jovem, eu sempre ouvia, né, o Santa Esmeralda, que é aquela Don't Let Me Be Misunderstood. Sim,
sabe? Sei, Então, sei. só que na abertura da série, dessa aqui que chama Candy, aliás, que chama Vida e Morte, a outra chama Candy, que é com outro elenco, dessa aqui, então, é com a Nina Simone cantando. Então, uma versão arrastada, assim, sabe? Uma versão lenta daquela música. Sei. Mas toda a trilha sonora da série é anos 70/80. Então, são as Maravilha. músicas que eu dancei nas reuniões dançantes. Aham. Não, Naquela época da novela Dancing Days, na época, enfim, aquele período lá, que era uma delícia de dançar. E tem uns filmes bacanas que puxa aí para anos 70, 80, essas músicas. Então, Adri, me diga aí o que é que você pode dizer sobre as principais curiosidades sobre você. Tem alguma coisa mais? Uma pergunta que você falou, quer dizer, você falou aqui, eu pergunto, você tem rosácea? Ou você... Então, eu tô desconfiada tá que achando né? Eu tenho que marcar, porque eu tentei agendar com a minha dermato e ela estava viajando, daí eu viajei, então teve um desencontro. E agora eu estou esperando a data da consulta para ela olhar. Mas você está sentindo calor, rubor, alguma coisa, assim, queimando nessa região? Então, eu senti quando eu viajei, e aí hoje eu senti, mas estava um calor absurdo em São Paulo, e um calor, assim, fora total de época, sabe? Mas aí eu coloquei um creme com retinol, e eu tive uma vez, há muitos anos atrás, uma alergia de um creme com retinol, uma reação adversa lá. E aí agora eu estou desconfiada que talvez possa ser isso, porque eu repeti o creme. Por isso que eu te falei que eu estava fazendo uns experimentos. Sim. Eu repeti esse creme e aí não só fiquei vermelha, que eu tinha melhorado já usando umas coisas que ela me indicou para usar. Não sei, ela falou, não sei se tenho que te ver, mas enquanto isso, vai usando isso aqui. E até me deu umas amostrinhas. E realmente melhorou. Mas aí quando cheguei em casa de volta da viagem, fiz esse teste. Não só eu notei que teve o vermelhão e que daí parece que ele puxou um calor mais assim, como tem meio que umas bolinhas, umas sabe? bolinhas irritadas, vermelhas, parecem umas mini acne, mas não é. Então. Pode não ser. Talvez seja, talvez não, né? Seja. Pode ser realmente, parece, às vezes é confuso, a alergia com a rosácea, visto que você teve uso, mas de qualquer forma, se não conseguir, enquanto não, você pode passar aí só uma nicotinamida, você consegue isso fácil. Nicotinamida é só a vitamina B3 só em cima, ou um gelzinho com chá verde, camomila mesmo. Tá. Você falou que chegou recentemente de uma viagem, né? Que você até que você ia viajar nessa questão de em agosto. Então, faltou lhe perguntar o que é para você, por exemplo, para mim viajar é descansar a alma enquanto o corpo caminha. E para você? Boa, adorei isso. Já adotei. E para você? Então, dentro das questões que a gente estava falando de manter a chama, né? Uma delas. Eu acho que tem momentos que a gente tem que manter a nossa chama, e viajar para mim é mesmo um combustível, de verdade. Eu adoro viajar. E também acho que a gente tem que ter momentos, então eu e o Marcelo procuramos ter pelo menos uma viagem por ano só nossa, porque acho que faz bastante diferença. Assim. E aí esse ano foi uma viagem, esse ano nem era para acontecer isso, porque normalmente a gente faz essa viagem perto do nosso aniversário de casamento, que é em novembro. Mas aí, fora os lugares aqui do Brasil quentes, se a gente viaja para fora, tá tudo frio, né? E aí, dessa vez, como a gente ia viajar para a Europa, já tinha combinado perto do aniversário dele, já tinha combinado com os filhos também e tudo. Aí a gente fez uma parte com os filhos e depois a outra parte a gente foi para Ibiza. Então, uma coisa que eu acho muito... Então, uma coisa que eu acho, assim, um super combustível, uma motivação para mim é fazer coisas pela primeira vez. Agora, depois dos 50, quer dizer, eu já vou fazer 58, né? Estou bem depois dos 50. Mas então, isso, eu tenho tentado fazer isso. Então, assim, eu não conhecia Ibiza, foi muito legal isso.
E também eu nunca tinha ido num show de música eletrônica. E aí nós fomos lá no show do David Guetta. Então E foi uma coisa assim dupla muito primeira legal. vez, né? Foi muito legal, né? É claro que tipo o Check tá visto, né? Não é que eu vou Não, ficar. virar mega fã. Tem, na verdade, tem várias músicas eletrônicas que eu gosto bastante, mas tem algumas que me deixam um pouco irritada, assim, sabe? Tipo, nos Muito. primeiros 30, 40 segundos eu adoro, daqui a pouco não quero mais Depois saber. terrível. Mas, enfim, foi uma experiência muito legal. Muito Legal. legal. E você costuma, você, né, falou que foi com os filhos, depois ficou sozinho, assim, né, o casal, e Uhum, costuma ir você só com amigas? sim. Agora até faz um tempo que eu não faço isso, mas eu também adoro. Acho super legal e tô devendo até para minhas amigas uma Uma, viagem dessa, porque já tenho umas três que elas foram e eu não fui. Então, é, tô devendo. Acho muito legal, porque os programas são outros, os papos são outros, a é, gente dá risada sem compromisso, sabe? É não, outra vibe, né? E exato. também acho isso importante para o casal. O meu Também, marido também viaja só com os amigos, uhum, né? Ele surfa, às vezes são viagens só de surf, às vezes ele viaja só ele com os filhos sim. também é legal. Porque também tem locais que Então, você gostaria, mas que ele de repente não curte muito, e com as amigas, né, vai assim, uhum. de forma e conhecer outros locais, porque às vezes o meu, por exemplo, É, agora no também Peru, tem meu isso, esposo né? não gosta, não Uhum. ia nunca. Mas ele deixou eu ir só com É amigas, que então, nem assistir o filme da Barbie, por pronto, exemplo. exato. É isso. É, então, de curiosidade, o que é que você diz aí, uma curiosidade sobre você? Achei um aqui, eu achei bem legal, Tipo, porque ah, eu também, para dizer assim, eu tenho abuso não. de lá secar a mão com. Ah, sim, que foi um repost que eu fiz eu detesto aquilo, gente. Detesto. Sabe uma coisa também que me dá uma certa aflição, que é outra utilidade que me dá uma aflição, é velcro. Velcro é uma coisa que me dá uma aflição. Sabe Sim, roupa com. sim, as voadinhas. É, aquilo ali também não é uma coisa que me encanta, sabe? Porque quando eu via de secar a mão, aquela coisa de secar a mão com o secador, com aquele pessoal, o negocinho de secar, né, o vaporzinho. Que Exato. muitas pessoas, assim, tem a ideia, aquela coisa da higiene, vai pegar, ou é sustentável, mas Uhum. ali muitas vezes aquilo, como é que tá aquele ar, Pois o é, vapor que sai então, dali, né? é. Às vezes você tá. Então, já que você falou em sustentável, tem uma coisa que tem crescido assim em mim, é essa atenção a essas questões de sustentabilidade, a separação do lixo. Tem até um Sim, post que eu fiz sobre o lixo claro. de vitaminas e de remédios, que é Sim, totalmente sim, separado, que isso tem é. esses lugares de Que a gente coleta, né, nas farmácias, que a normalmente a gente gente pode recebe, levar. isso é. Então, no fim de semana que a gente pede assim muita coisa de delivery, né, aqui em casa, Acha? muitas vezes, quase todos os finais de semana eu gasto uma boa meia hora separando os lixos, dando aquela enxaguadinha em algumas coisas para poder colocar no lixo de plástico, É. né? Agora, por exemplo, eu tô com um pânico das esponjas, porque eu assisti hoje até um outro vídeo sobre isso, quanto tempo ela leva Sim, se der. para É, esponjas de uhum, cozinha, né? Quanto tempo ela leva para se se dissolver, que dissolver, daí se ela deixa desfazer. microplásticos que Isso. até volta para o nosso organismo. Então, isso é uma coisa que eu tenho ficado atenta e é uma coisa que eu tenho ficado com vontade de falar cada vez mais Eu para acho crescer interessante. realmente a atenção sobre o assunto, Bolas de né? encher, bolas. A gente fez recentemente, a gente teve. Aqui eu tive o prazer de conhecer a Heloísa Schumann, que ela teve em Natal, do Vozes do Oceano. Você deve Uhum, conhecer o sim, pessoal do sim. Schumann. A gente ficou um tempo juntas e ela conseguiu, a gente, no pessoal do iate, para não fazer o cuidado com a poluição, né, dos oceanos e tudo que eles estão rodando no mundo, das bolas de encher. Né? Muita assim, festas. E essa coisa da bola de encher dos plásticos. Porque aquilo estoura e vai, principalmente quando em Ah, regiões.
Ah, as bexigas, você está falando? Sim, é Aham, bexiga tá. mesmo. É, bola, é bexiga. Aham, Bexiga tá. e aqueles plásticos que saem de festa, né? Colorido, colorido não, brilhoso, Uhum, que, que demora sim. muito. Mas aí, essas são coisas que é um pouquinho, vai fazendo um pouquinho para até É, todo mundo. então, eu acho assim, essa conscientização de cada um fazer a sua Tá. parte, né? Porque é a união, né? A Uhum. soma que faz Perfeito. diferença, né? Perfeito. Tem uma curiosidade fútil, assim, que tem muita gente que acha fútil, mas que eu adoro, que é fazer as unhas, que inclusive não estão feitas e Sim, é. que eu tenho amanhã manicure e eu realmente, nossa, faz muita diferença olhar aquela mão Não, feita, isso aí é. Isso aí com sabe? Tem certeza. gente que não liga, mas assim, eu amo. É. Eu já fui a louca do Mão e esmalte, pé ou só viajava e mão? comprava. Mão e pé, mão e pé. Eu já fui a louca do esmalte que em viagem comprava lá, sei lá, 4, 5 esmaltes toda vez. E agora eu estou um pouco mais comedida, porque na verdade também estou comedida nisso em vários aspectos, tipo tentando usar um creme até terminar antes de começar Sim, sim. outro. Também tenho feito isso. Em Uhum. alguns casos é uma dificuldade para mim, mas tenho tentado, tenho me esforçado. Porque às vezes fica vendo aquilo ali, né? Você quer, peraí, Ah, vou você mudar. quer um novo, né? Você É, quer uma novidade, você é. quer um vermelho um pouquinho mais não sei o Uhum. quê, sabe? Por isso que Mas a enfim. dica, assim, assim, do jeito que as pessoas, assim, às vezes deveriam. Tem situações, lógico, mas tem determinados produtos cosméticos, dermocosméticos, assim, a gente que também manipula e tudo, mas que usar frasquinhos pequenininhos, assim, você colocar as embalagens pequenas, lógico que também o preço menor, para que você possa acabar rápido aquilo e Aham. poder mudar em Sim, alguns produtos, né? eu não compro mais perfumes acima de 50 Ah, é. ml. Já faz muito tempo, porque eu acho que vai perdendo um pouco o É. cheiro. Eu não uso uma quantidade grande. Então, para Uhum. mim, mesmo 50 ml dura bastante, Bastante. É. né? Então, realmente, eu também faço isso. Eu Uhum. adoro as miniaturas de viagem por causa disso, né? Porque aí você Você pode. consegue. Claro, também tem a parte ruim, que aí você gera um número maior de embalagens, né? Porque elas são pequenas. Por outro lado, e também, em geral, é mais caro na proporção custo-benefício. É. Mas, enfim, não se pode ter tudo, né, Lu? Exato. Então, é isso, assim. Adri, eu gostei demais e eu digo muito que, assim, para a gente, se você, assim, o rumo aos 50, né, no caso, quer dizer, os 50 mais, você dizendo aí que está para 57, 58, então daqui a pouco você vai estar aí também rumo aos 60, mas vai ser sempre 50 mais. Trata de qualidade de vida, mudança de pensamento, né? A gente, né, tentar, né, buscar aí o otimismo, aproveitando mais a vida, saber dizer sim para atividades aí diferentes que possam nos trazer bem-estar, que às vezes, né, a pessoa fica com medo e tudo, mas dizer mais sim para isso. Se cuidar faz bem em qualquer idade, né? E é uma coisa assim que eu digo, quem não enxergar essas mudanças vai ficar triste, vai ficar para trás, assim, não é para trás no mal, mas tende a se entristecer. É. E as mulheres 50 mais, normalmente, a ideia é que buscam realmente serem mais resolvidas, economicamente ainda, com certeza, produtivas, sim, sexualmente ativas e viver com toda a sua plenitude. Né? Como eu digo muito, assim, se você não gosta aí de onde você está, a gente tem que se mover porque nós não somos árvores. E eu peço licença para a Adri para dizer uma frase dela, que eu achei bacana demais. Bom, viva a coroa! Lembra um grito de poder e celebração, não é isso? Vamos celebrar aqui a mulher de 50 anos, ou mais, ou menos, suas conquistas, fracassos, sonhos, desilusões. Uma mulher contemporânea com menos colágeno e mais sabedoria, com paranoias vencidas e outras ainda a serem desafiadas. Ou seja, uma mulher muito viva, muito vivida e com muito ainda para viver. Por isso, viva a coroa! Adorei. Você resgatou isso, né?
É isso. Então, a mulher 50 a mais, o tempo de ser feliz é agora, em qualquer momento. E, assim, eu gostaria de que você deixasse um recado aqui para a gente, o que você, né, assim, acha bacana, mais do que já deixou, né? Já deixou Então, recados, menina, a gente dicas. está numa tagarelice aqui, Bárbara. Eu acho que uma coisa que eu tenho falado, assim, né, quando tem essa oportunidade de deixar um recado, é de você olhar para você como prioridade, né? E aí eu repito, não num sentido egoísta de se priorizar, né? Mas no sentido de saber que se você estiver cuidando de você e aí em função disso estiver mais feliz, isso também vai refletir no outro, né? Porque quando você fica deixando de viver as coisas que você quer, de fazer coisas que você aprecia e de fazer coisas por você mesmo, a conta vem, né, de alguma forma. Então, quando isso vai respingar no seu relacionamento, isso vai respingar nos seus filhos, né, para quem tem filhos, e nos amigos, na família próxima também. Então, no fim das contas, se priorizar é fundamental, né? Não é um egoísmo, é fundamental. Então, acho que isso é uma coisa importante para ter em mente. Para ter em mente. Para ter em mente para ter em mente e ficar na mente. E Né? Assim, praticar. e Ter praticar, em e mente e praticar, e praticar. praticar. Adri, muito obrigada novamente, assim, mais uma vez, pela sua disponibilidade de separar aí bem corrido e atribulado também. E assim, geralmente a gente ia fazer às 8, né? Vamos fazer às 19? Com certeza. E aí, são praticamente 2 horas aqui conversando. Pois é, Né? menina, A família está aqui ao lado me vendo. esperando para jantar. Mas realmente a gente vai engatou passando. aqui num. Terminou, foi uma geral grande. E ela pensou, qual vai ser o tema? Tudo. Assim, é o geral. Eu tentei, assim, o né? Eu foco, tentei né? que você mandasse as perguntas, mas eu Mas, deveria ter suspeitado que a lista era tão grande. eita, mas assim, Mas foi muito legal, de qualquer forma, foi super ótimo, legal. uma troca, uma Tive a oportunidade oportunidade de de troca. pensar aqui várias coisas que eu, né, que por causa das perguntas, então foi bacana. Pulsando. E muito obrigada pelo convite. Imagina. Parabéns pela iniciativa, né, de estar fazendo isso, né, na questão da longevidade e colocando aí essa luz sobre esse assunto. Então, né, estamos juntos. Isso. E uma oportunidade ao vir aqui na Natal, né? Avise, olha aí, avise para nos encontrarmos, ó, a mesma coisa. Legal. Bom, se tiver algum evento aí, você pode me convidar também, olha. Com certeza. Bom, gente, a gente vai fazer aqui, primeiro agradecer a Adri, a todas vocês, todas vocês que estiveram aqui conosco desde o início, quem ficou desde o começo, quem entrou e saiu. E, assim, essa live, como eu falei, né, vai estar gravada, vai ficar salva agora assim que finalizarmos, e amanhã já sobe para o YouTube, o canal da Formule, e eu vou compartilhar aí com todo mundo, e o que, assim, para alguma coisa, se vocês quiserem conversar lá, perguntar alguma coisa, a Adri pode colocar alguma dica aí de alguma informação, eu passo. E vamos fazer aqui a foto. Eita, foto. Peraí. Vou botar aqui, peraí. Deixa eu fazer outra para ter o perigo. Pronto. Ficamos ótimos. Então, desejo uma boa noite, Adri. Uma boa noite a todos e um bom descanso. Obrigada, boa semana. Querida. Beijo. Boa semana. Tchau, tchau.